Sejam bem-vindos à quarta videoaula da disciplina Gestão de Operações e Logística 2. Eu sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo, estou acompanhando vocês nessa disciplina. Esta será a nossa última videoaula. Vamos ver então quais são os objetivos desta videoaula. Em primeiro lugar, apresentar o gerenciamento de filas, assinalar as técnicas de previsão de demanda existentes, identificar os conceitos de qualidade em serviço, enunciar ferramentas para melhoria e controle de qualidade e descrever como gerenciar os serviços e a rede envolvida. Vamos falar agora sobre gestão de filas. Eu sei que todo mundo adora filas, eu sei que todo mundo gosta de estar numa fila, ainda mais agora que nós temos que ficar pelo menos 2 metros de distância da pessoa que está perto. Se nós todos iríamos para a fila para bater papo, agora nem dá para fazer isso. Mas vamos ver o que a administração e a gestão falam sobre o gerenciamento de filas. Em primeiro lugar, o que é uma fila? Uma fila é um conjunto de elementos aguardando atendimento para a realização de determinado serviço ou operação. Veja bem, elementos, eu não disse pessoas. Filas são feitas com outras coisas a não ser pessoas. Não se limita a pessoas aguardando. Então nós temos aqui outros exemplos de filas. Caminhões aguardando para descarregar num porto, por exemplo. Produtos aguardando disponibilidade de maquinário para a continuidade do seu processo produtivo. E documentos aguardando o encaminhamento em cima da mesa de um determinado servidor público. Tudo isso são filas. Então filas não se referem única e exclusivamente a pessoas. Bem, alguns conceitos importantes com relação ao gerenciamento de filas. O primeiro é o da disciplina da fila, ou seja, como essa fila funciona. Uma vez que os elementos estão chegando, como é que eles vão ser selecionados para serem atendidos e depois liberados. Nós temos então o mais comum, primeiro que entra, primeiro que sai, também conhecido FIFO, né? First in, first out. Outro é o último que entra, primeiro que sai, last in, first out, né? Também conhecido LIFO. Também tem um outro que os supermercados utilizam muito e a gente tem que ficar muito atento quando vai comprar produtos perecíveis. Primeiro que vence, primeiro que sai. Então, não necessariamente eu comprei um item semana passada e comprei um outro item hoje. Esse foi o que entrou por último, mas ele pode ter uma data de validade anterior, né, ao primeiro que entrou. Então a gente tem que ficar muito atento. Não é pela ordem de entrada, e sim pela ordem de validade. São questões diferentes. Isso a gente chama de disciplina da fila. Outra questão são as configurações de fila. Né? Então a gente tem, muitas vezes, você chega num determinado lugar e você observa que existem filas múltiplas, ou que você tem uma fila simples, uma única fila, ou que você pode ter filas heterogêneas. Então, às vezes acontece em supermercado, você tem filas para caixa rápido, para andamento, né, de poucas compras, de poucos volumes. Você tem a fila normal, você tem a fila do idoso, e você tem a fila da gestante, e aí você pode então ir diversificando as filas, de modo que você consiga ter essas filas funcionando em velocidades satisfatórias para todo mundo. Uma área especialmente importante da gestão, né, é a teoria de filas. Nós estamos falando de filas, então existe uma teoria só para filas. O que é teoria de filas? A teoria de filas é uma área do conhecimento de uma outra área chamada pesquisa operacional, e a finalidade da teoria de filas é encontrar soluções cada vez mais eficientes e eficazes para a resolução dos problemas de filas. Então existe toda uma aplicação, né, de estatística, de ferramentas computacionais, de técnicas de entrevista, de observação, a fim de resolver os problemas de fila. A gente às vezes nem se dá conta do que é uma fila, mas um conjunto de veículos parado num semáforo também é uma fila. Né? Então esses softwares, que a gente chama aqui, o mais importante deles é o Arena, esses softwares, essa metodologia de teoria de filas, ela pode ser utilizada, por exemplo, no transporte público, ela pode ser utilizada no trânsito, no gerenciamento do trânsito, né? Dentro de um ambiente, por exemplo, um estacionamento de um shopping. Como saber qual é o melhor horário ou o pior horário para você estacionar o carro? Você poderia fazer todo esse processo utilizando teoria de filas. Bem, quais são as medidas de desempenho da teoria de filas? Várias questões são importantes aí, né, e que a gente tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, o tempo médio de permanência na fila. Né? Então, uma vez que o elemento chegou até a fila, quanto tempo ele permanece naquela fila?
Depois nós temos o tempo médio na fila. Né? Então, considerando todos os elementos que passaram, não estou pegando um elemento só, estou pegando todos, pego todos os elementos que estiveram naquela fila. E aí, quanto tempo em média eles permaneceram lá no sistema? O tempo médio de atendimento, às vezes você fica numa fila 1 hora esperando ser atendido para resolver um problema que leva 25 segundos. Então o seu tempo de permanência na fila é muito superior ao tempo médio de atendimento. O tempo de ociosidade do sistema, em um determinado momento que você chegar, será que tem alguém sendo atendido? Às vezes existe uma concentração de pessoas em determinados horários. Talvez o caixa lá do banco fique lá um tempo muito grande esperando o cliente, ou atende um cliente, fica mais 10 minutos. E aí, de repente, na hora que chega um horário específico, ele tem 50 pessoas na fila esperando. Então, essa é a dinâmica de tentar entender a teoria de filas, como ela pode facilitar esse dimensionamento. A mesma coisa acontece no caixa de um supermercado. Né? Então, dependendo do horário que você vai, ou o dia da semana, ou o período do mês, você vai encontrar uma fila. Né? Mas em outros horários, certamente você vai ter uma demanda muito menor pelo serviço ali dentro daquela unidade. Utilização média de recursos. Né? Então, esses recursos que são disponibilizados pelo sistema que vai realizar o atendimento, qual é a taxa de utilização desse serviço? Né? Então, esse também é um questionamento importante. O número máximo de clientes aguardando atendimento na fila. Então, essa é uma outra dinâmica. Quantas pessoas eu libero ou eu limito o funcionamento da fila? Ah, não, eu só vou distribuir por dia 50 senhas, então é o que eu dou conta de atender. Da agora para frente eu vou tentar não fazer isso mais. Um outro item que inclusive não está aqui, mas que é um problema no sistema de gerenciamento de filas, são as pessoas que desistem da fila sem entrar na fila. Né? Então a pessoa chega, o indivíduo chega, olha lá para dentro da empresa, olha lá para dentro da loja e fala, tem gente demais, e vai embora. Então esse é um dado que precisa ser monitorado, que são as pessoas que desistem. Evidentemente tem pessoas que entram na fila e desistem da fila. E tem pessoas que chegam e sequer fazem parte da fila. Então essas pessoas que entram e desistem, assim como aquelas que chegam e não entram na fila, elas também precisam. Hoje em dia é muito comum colocar câmeras para ficar contando esse movimento de pessoas, para que você tenha uma noção mais exata de qual é a demanda por serviço dentro de uma determinada unidade. Antes de encerrar essa parte da videoaula, eu quero fazer um comentário. O caderno didático, ele fala sobre teoria de filas, ele explica sobre filas, ele traz os conceitos, mas ele não entra na parte dos cálculos. Né? Eu já avisei para vocês, falei com vocês, né, anteriormente, que se utiliza muito da questão de softwares de simulação. Você precisa ter um domínio um pouco mais específico dos sistemas de informação que vão ser utilizados para realizar os cálculos de fila, assim como entender melhor um pouco mais as dinâmicas das distribuições de frequência, né? Distribuição de frequência aleatória, distribuição de frequência Poisson, exponencial. Essas distribuições de frequência elas são muito comuns em termos de serem utilizadas para o cálculo. Então nós não vamos abordar o cálculo, até porque também o próprio caderno didático não trouxe essa necessidade. Mas fica aí a dica da importância do funcionamento dessa teoria de filas para o gerenciamento dos ambientes de serviço.